Olá pessoal, eu sou o Antônio Carlos. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo com esse time campeão aqui nos estúdios Digital Eagle. Mas lembrando a você para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, ativar o sininho aí. E qualquer dúvida ou sugestão você pode estar deixando aí abaixo nos comentários que a nossa equipe entrará em contato com você. E hoje o tema vai ser pontualidade nas entregas. Estou aqui com esse time campeão. Johnny Oliveira, Júnior Pereira, Wallace Durães. O Wallace, todos já sabem que é o fundador aí do MPS, o método de produção simples. É um método baseado nos conceitos do Lean Manufacturing, sistema Toyota de produção. Wallace, hoje a gente vai falar aqui, abordar o tema da pontualidade na entrega, como a gente pode ser mais eficiente nessa questão. E no último vídeo, nosso amigo Johnny aqui levantou a questão de onde o empresário pode começar a dar esse primeiro passo no seu processo de melhoria na empresa de estofado. Qual seria esse primeiro passo? Bom, Antônio, para entender tudo isso, nós vamos ter que voltar um pouco no tempo. Vamos nessa. Lá atrás, quando já falei para vocês, né, sou oriundo da indústria naval e passei por um processo de desenvolvimento na parte de gestão, na parte de produção, e foi dentro desse processo que eu entendi, através de uma referência super bacana, que eu super indico também, que foi através do filme A Meta, do Goddard. Através daquele filme, eu entendi qual era o processo para priorizar a questão do start nas melhorias de processo. Então, assim, lá atrás, a gente tinha a cultura de olhar para aquilo que normalmente dava mais trabalho ou mais dor de cabeça, onde a gente acreditava que poderia ser o melhor lugar para começar a fazer um processo de mudanças, e muitas das vezes aquilo não trazia resultado. Quando eu tive acesso ao filme da Meta, ali ficou muito claro para mim que a decisão de por onde começar deveria ser obrigatoriamente pelos gargalos. Então, assim, é muito importante que o empresário dentro do segmento de estofados ele tenha muito claro qual é o seu gargalo, porque é ali que ele deve começar o processo de melhoria. Então você fala que, por exemplo, o empresário precisa perceber realmente aonde é esse gargalo. E o que seria o gargalo? Então aqui como é que nós vamos fazer para entender de maneira prática o que é um gargalo? Sim. Vamos ver aqui o que a gente pode... vamos usar aqui como referência. A gente poderia estar usando essa garrafa aqui, não tem nada de merchan aqui não, tá? A gente poderia estar usando essa garrafa, mas vamos usar essa aqui que é menorzinha, essa aqui é de café. Tá ótimo, vamos nessa. Então vamos nessa. Por exemplo, olha que interessante se fizermos uma análise aqui em conjunto. E qualquer um que tiver dificuldade ou não concordar, a gente vai ajustar. Isso aqui é uma garrafa de álcool, certo? Álcool gel. Sim. Aqui, nessa parte da garrafa, nós temos um volume de produto, de álcool gel. Concorda? Concordo, perfeito. Quando a gente faz esse movimento, existe um derramamento do álcool gel. Concorda? Beleza. Mas vocês concordam que esse derramamento não faz referência ao volume que está aqui atrás da garrafa? Verdade. Isso é por quê? Porque existe aqui uma restrição do fluxo de saída de álcool gel. Sim. Essa restrição, esse orifício relativamente muito menor do que essa parte da garrafa que dita o ritmo do fluxo de saída do produto. E aí agora uma sugestão.
como é que eu faço para derramar mais álcool? Ou você aumenta a saída, ou você, por exemplo, tira essa tampa aqui que vai ter um orifício bem maior. Concorda que as duas respostas são a mesma? Sim. Se eu aumento a capacidade do fluxo, eu aumento minha produção. Com certeza. Então, gargalo, identificar o que é um gargalo é isso. É exatamente uma restrição dentro de um fluxo de produção. Concorda que esse movimento é um fluxo de produção? Com certeza. Eu entendi, cara, essa explicação sua, mas aí eu me colocando no lugar do dono da empresa de estofados, como é que eu faço para identificar o meu gargalo? Então vamos lá. Vamos pro quadro aqui. Vamos aulinha. Vamos lá na aulinha aqui. Vamos pro quadro. Vamos Por exemplo, lá dentro da sua empresa de estofados, aqui vamos colocar poucas atividades só para exemplificar, só para entender. Isso é conceitual. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tenha lá a operação de corte, montagem, estofação. Vamos supor que tenhamos esse processo aqui. Como que eu vou identificar o meu gargalo dentro do meu processo? Isso aqui é uma fábrica, vamos colocar aqui uma fábrica de sofá. Sim. Então, eu vou lá, vou colocar um carinha meu lá, com um cronômetro na mão, e vou colocar aqui para entrar um sofá. E esse funcionário, esse colaborador, ele vai estar monitorando o tempo para cortar todas as peças desse sofá. E aí vamos supor que lá ele encontrou que para cortar esse sofá todo gastaria 20 minutos. Certo. Esse sofá passou para montagem e o nosso campeão continua lá, fazendo a medição do tempo. Para montar todo esse sofá, gastou 30 minutos. E para estofar todo esse sofá, gastou 25 minutos. Certo? Certo. Tendo isso, e voltando aqui ao exemplo da garrafa de álcool, como é que a gente identifica o gargalo? É a parte mais rápida ou a mais lenta do processo? A mais lenta. Ela vai ter essa restrição. Dentro desse fluxo de produção, qual é a parte mais lenta? Montagem. A montagem, A montagem. 30 minutos. Então pronto, acabamos de aprender a identificar o nosso gargalo de produção. Exatamente aqui, você fazendo uma coleta de dados lá no chão de fábrica, lá dentro da sua produção. Nessa primeira vez nós estamos falando lá de colocar um carinha para fazer isso, mas o interessante é ser feito por você mesmo, que é o empresário, que é o cara que quer entender de fato o seu processo, e daí você identificar o seu gargalo. Então a gente já sabe que o gargalo, a restrição dentro do seu processo, é a operação, é o setor mais lento de produção na passagem daquele produto na sua linha. Sim. Ficou claro? Isso é tão real que na indústria que eu trabalho, né, que é na indústria de Mancal, lá foi perceber que o gargalo era no acabamento, que tinha a parte de produção da peça, da usinagem, tinha a parte de montagem. Sim. E foi perceber que o gargalo era no acabamento, porque as máquinas e a montagem conseguiam produzir muito mais rápido do que a gente conseguia despachar no acabamento. Sim, é super importante você observar toda a sua cadeia produtiva. Aqui a gente exemplificou, Johnny, só 3 etapas, só para ficar fácil aqui. Mas qual é a instrução para a identificação dos seus gargalos, da restrição do seu processo? Mapear toda a cadeia produtiva. O que vem a ser isso? Todas as etapas de produção dentro da tua fábrica. Você faz o mapeamento como está aqui mesmo. Pode fazer na tabelinha, no gráfico, da maneira que você quiser. Mas você vai lá, vai começar por aí. Mapeia toda a linha produtiva e mede os tempos. Onde estiver
com a operação mais lenta, lá é o seu gargalo, lá é a sua restrição. Isso é bacana, né? Porque aí, o que acontece? Você identificou aonde vai o processo mais lento dentro da sua empresa e a partir disso tu vai tratar, aplicar as técnicas necessárias, que tem certeza que o MPS tem dentro lá do treinamento, para que essa pessoa possa estar aí aumentando consideravelmente a sua produção. E dentro desse ponto de vista que você acabou de colocar, Antônio, é muito importante. Como a gente, dentro do MPS, como é que a gente trata a questão da teoria das restrições? A gente chama lá de priorização. Certo. Por que priorização? Porque é exatamente o caminho que a gente buscou para definir por onde começar a aplicar todas as outras etapas do método de produção simples. Certo. Atuar exatamente aonde faz mais resultado, aonde traz mais resultados para a empresa. Nas empresas que você atuou, você percebeu em algum momento que estava gastando energia no lugar errado? Isso aí é um negócio que acontece praticamente em toda empresa que não usa como referência teoria das restrições para estar priorizando aonde começar a prover as melhorias. Só para ter uma ideia, Júnior, a importância de atuar exatamente aonde faz a diferença. Você estava me perguntando sobre as empresas que eu atuei. Por exemplo, já teve empresa dentro do segmento de estofados que, fazendo um processo de diagnóstico, identificando todo o gargalo de produção, a oportunidade de identificação do gargalo de produção, nós percebemos que o seguinte, que o gargalo estava na operação de corte de tecido e os investimentos que a empresa estava fazendo era no corte de madeira. Aonde eu devia estar aumentando a minha performance para reduzir a minha restrição, eu estava investindo dinheiro em equipamentos e maquinários para aumentar a produção naquilo que não era minha restrição. A pessoa estava jogando aquilo, cortou as madeiras, tá todo, mas aonde que travava era no processo de costura. Então ele investiu no lugar errado. Investiu no lugar errado. Exatamente. E um negócio super importante. Investir não é problema. É o nome, investimento. É top. Mas investir no lugar errado, muitas das vezes, você vai criar um problema ainda maior do que antes do investimento. E eu não estou falando só da questão fator financeiro, eu estou falando também da questão frustração. Porque imagina, tu investir lá um valor expressivo numa área, acreditando que aquilo vai aumentar os volumes de produção do seu negócio e no final, às vezes, até diminuir. É complicado. Nesse caso vai diminuir, porque se tem essa restrição lá na costura, o cara não pode produzir milhões de peças cortadas lá, mas vai chegar lá na hora de fazer a costura e tal, cortar o tecido, ele vai ser improdutivo. Colocou a grana e não teve resultado. E teve que sair. Exatamente. E isso acontece com vários empresários de pequeno e médio porte no Brasil na área de estofados. Por quê? Porque os recursos que estão sendo criados para o mercado nunca é focado em processo, e sim em máquinas e equipamentos. Então eu acho super interessante. Eu visito algumas feiras, né? Eu visito algumas feiras de estofados, né? De produtos para estofados. E eu sempre vejo lá nas feiras soluções através de máquinas e equipamentos. Então lá tem um grampeador que grampeia mais rápido, lá tem uma máquina que corta mais rápido, lá tem sempre uma solução para acelerar o processo dentro de uma atividade. Mas eu nunca vejo uma opção de melhorar a performance do que de fato faz a diferença, que é potencializar os processos para a obtenção de maiores resultados. Então vamos aqui para o quadro e vamos entender como a gente pode olhar dentro do nosso fluxo de produção
e entender o impacto de investir no lugar certo. Por exemplo, se eu reduzir aqui o meu tempo de corte em 20%, eu vou passar a ter quantos minutos aqui? 16 minutos. Beleza. Eu melhorei a minha performance no corte, coloquei lá uma máquina que corta mais rápido algum tipo de produto e tal. Certo. E agora eu não tenho mais 20 minutos de produção aqui, tenho 16. Isso mudou o meu gargalo? Não. Então, a quantidade de tempo que dita o meu ritmo de produção continua sendo a montagem, correto? Correto, é o seu O gargalo. que aconteceu quando eu fiz isso? Você aumentou a quantidade de produto esperando para ser montado. Exatamente, entre essa operação e a outra, eu aumentei um negócio chamado estoque. Eu não mudei o resultado da minha empresa. Agora, se eu melhoro aqui 10% o tempo no meu gargalo, 10%, eu vou ter agora quantos minutos aqui? 27. 27 minutos. Eu tendo 27 minutos, eu mudo o resultado do meu negócio? Mudou. Você vai entregar um sofá, uma poltrona pronta em 26 minutos. Exatamente. Antigamente era 30. O meu limite mudou de 30 para 27. Então, olha bem, melhorar 10% no gargalo é muito melhor do que você melhorar 20% fora do gargalo. No caso é o corte. Não adiantou em nada. Não adianta. Então, Gastar energia no lugar errado. nós temos sempre que estar bem claro para todos nós que todo o processo de melhoria deve ser aonde gera impacto no resultado da fábrica como um todo. Não adianta fazer melhorias pontuais. Eu tenho que fazer a melhoria que vai dar impacto global no meu negócio. Então, todas as vezes que eu trabalho com o meu gargalo, eu consigo sim sentir no final da semana, no final da quinzena, no final do mês, resultados positivos em relação ao meu aumento de produção. É como se fosse, eu vejo muito o que vocês explicou, talvez para o público que nunca tinha ouvido falar, como, eu vou analisar como o time de futebol meu lá, o que eu torço. O meu time tem uma defesa horrorosa. Que toma em média, exemplo, 3 gols por dia. Não adianta eu investir no ataque se eu estou tomando gol na defesa. Exatamente. Quer dizer, os caras podem meter gol, Pode mas vai tomar. Posso contratar o Neymar, o Cristiano, não sei quem. Se eu não tiver atrás, mantendo o resultado de não adianta fazer 3 gols se eu estou tomando 5. Exatamente. Então é isso que não adianta a gente ter estoque. E esse estoque não sair. Esse estoque não... Qual é a grande pergunta que a gente que trabalha com teoria das restrições, a gente sempre faz para todos os empresários? O investimento que você tem feito tem diminuído os seus estoques? É muito comum e a gente pode perceber lá no filme da Meta que grandes empresas investem um caminhão de dinheiro buscando eficiência. Mas qual é o objetivo da empresa? Qual é o objetivo principal de uma empresa? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, dá lucro. Dá lucro. Então assim, nenhuma empresa nasceu para ser eficiente. Toda empresa nasceu para ganhar dinheiro. E agora, ter um processo eficiente é muito mais interessante do que ter partes do processo muito eficiente. Só para ter uma ideia, como é que eu percebi isso com muita clareza? Lá no estaleiro que eu trabalhava, era um negócio incrível. Antes de ter todo esse conceito de produção, de priorização, por onde começar, tinha um estigma lá, tinha uma ideia que sempre tinha que melhorar o processo de solda,
que tinha que fazer soldar mais rápido. E aí todo mundo ficava apaixonado, ia nas feiras e olhava lá uma máquina de solda, um robô de solda que soldava e tal. E aí todo mundo ficava empolgado, e a gente tem que comprar esse equipamento, que nós vamos aumentar nossa taxa de soldagem e tal. E o gargalo do estaleiro nunca foi solda. Nunca foi solda. Era onde? Dentro desse contexto, era na pintura. Então quer dizer, não adiantava nada você comprar a máquina de solda mais top de todas se a sua pintura é que ditava o seu ritmo. Exatamente. E aí é o seguinte, por que eu te falei, dentro desse contexto, dentro desse momento era a pintura? Porque gargalo, naquele momento era pintura. Mas gargalo, depois que você faz um trabalho, gargalo muda de lugar. É isso que eu ia te perguntar agora. Porque ali, por exemplo, na montagem, você vai melhorando. Na hora que você chegar, por exemplo, a 24 minutos, o meu gargalo vai ser estofação, que é o tempo mais demorado, que é 25 minutos. Exatamente. Então, aí ele vai mudando o processo de melhoria, né, cara? E você tem que perseguir essa mudança. Então, quando você fez um trabalho de melhoria dentro do processo, que é o gargalo, dentro do processo aqui no nosso exemplo, dentro do processo de montagem, e ele virou agora o seu gargalo a estofação, você muda, vai lá para a estofação e faz o trabalho. Quando a estofação deixou de ser um problema e agora o corte passou a ser um gargalo, vai lá para o gargalo e trabalha o gargalo. E assim é um processo, é um ciclo de melhoria que você nunca vai encontrar o fim. Você sempre vai estar buscando melhorar. Daí, quando você tiver com tudo isso enxuto, com todos os seus profissionais, com processos bem definidos, bem desenhados, conectados nos processos e alcançando os resultados cada vez melhores, daí sim você vai pensar em novos investimentos, novos desafios. Mas a estabilidade de processo e conseguir enxergar cada vez mais de maneira assertiva e aplicar sua energia, já aplicando nos primeiros momentos e obtendo resultado diferente, deve ser priorizado através de uma técnica chamada teoria das restrições. É muito massa, né, cara? Bom, Então é igual você fala também sobre a questão da ponte demolida. Atravessou, começou esse processo, não tem como você voltar. Não tem você só como vai pra voltar. frente. Porque, e mesmo assim, né, porque, pô, quando tu começa a ver faturamento, tu começa a ver o seu processo melhorando, tu não vai querer parar. Ó, só para ter uma ideia, há poucos meses atrás, fui eu, a minha esposa, um parceiro de negócio, dono de uma fábrica de estofados, e a esposa dele, nós fomos visitar uma feira. Sim. E eu achei incrível isso, eu comentei. Pouco tempo antes, eu conversando com esse empresário e amigo, ele me falou o seguinte: Wallace, eu tô com uma dificuldade imensa em fazer o meu time entender que no lugar que é para aplicar 2 grampos, não precisa colocar 6. E quando eu olho lá, tem 5, 4, 6, 3. Aqui só precisa de 2. Se bem batido, só precisa de 2. E daí, ele conversando comigo, a gente conversando no carro, indo para a feira e tal. Quando eu entro na feira, os meus olhos já puxou assim um stand, onde tinha lá uma empresa e tinha uma demonstração que me chamou a atenção. O rapaz lá do stand estava fazendo a demonstração e parecia que ele estava operando uma metralhadora. Não era nem um grampeador, parecia uma metralhadora. De tanto grampo que batia ali por minuto, por segundo, não sei qual que é a métrica lá. Mas o negócio que me chamou a atenção demais da conta. Eu conheço muitos equipamentos e tal, mas o equipamento do cara era fantástico, de fato. Só que daí, ali mesmo eu chamei esse meu amigo e falei com ele. Olha a quantidade de gente que tem buscando aquele equipamento. Muita gente interessada. Olha a quantidade de gente buscando aquilo ali. Na sua empresa, pelo relato que você acabou de fazer para mim, o único stand que você não pode visitar hoje é esse aí. Imagina! É porque ele já estava tendo um problema com o pessoal deles aplicando 4, 5, 6 gramas
a mais do que deveria. Aí imagina Pega se uma eu metralha. aumento a capacidade de jogar grampo. Por isso que eu preciso ter sempre a observação do processo como um todo. Tem o estudo. Tem que ter o estudo, Tem mapeamento. tem que ter um mapeamento. Tem muito empresário que acha que não tem tempo de parar para fazer isso. No final do mês, as contas não fecham. Exatamente porque não parou. Eu tive um chefe na indústria naval que ele sempre falava o seguinte: tem que parar agora para não ter que parar mais. Então assim, você tem que sempre parar, analisar o processo, tomar as decisões direcionadas para o lugar que de fato precisa e gastar sua energia ali. Então, tendo a leitura clara que esses outros lugares que não são os gargalos precisam também de melhorias, não precisa apavorar. Quando o gargalo mudar de lugar, ele vai para um desses lugares. E aí esse lugar vai ter a atenção devida que merece. E aí vai passar por os processos de mudança e esse gargalo vai mudar de lugar de novo. E nós vamos perseguir o gargalo dentro de todo o fluxo de produção e a empresa vai sim ter resultado cada vez maior. E os conceitos, no caso, por exemplo, se estou melhorando aqui a capacidade minha de montagem, a gente melhorar 10%, falta 27%. Aí passou o gargalo para a estofação. Tipo assim, o conceito é o mesmo, né? As melhorias que tu fez no gargalo, tu vai aplicar no gargalo que era montagem, tu vai aplicar também na estofação. O conceito sim. Mas cada etapa de produção tem uma particularidade. Então, sim, de repente, você vai usar o mesmo conceito, porém com algumas técnicas diferentes, né? Então, às vezes eu tenho um processo que é mais manual, tem outro processo que é um pouco mais automatizado, e daí você vai buscar, dentro do mesmo conceito, que é o passo a passo do MPS, sim, você aplicar todos os conceitos para obter os melhores resultados. Nas empresas que você prestou consultoria, parar a fábrica, no caso, era um bloqueio dos empresários? Sempre. É muito difícil, e eu entendo, porque também sou empresário. Então, assim, é muito difícil a tomada de decisão quando você é o cara que tem que enfiar a mão no bolso e pagar por uma equipe sem agregar atividade no dia. Tirar uma equipe de trabalho para receber um treinamento, uma capacitação e começar a enxergar de uma maneira diferente, tem impacto financeiro, óbvio, mas esse impacto ele é muito diminuído quando você começa a colher os frutos de ter tomado a decisão de parar agora para voar lá na frente. Então assim, lembra que a gente já fez um outro conteúdo falando sobre a importância do empresário ser o patrocinador do processo de mudanças? Sim, se ele não mudasse se ele mesmo não mudasse a mentalidade, a empresa dele não vai mudar, não os vai resultados mudar. não vão mudar. Então assim, o empresário ele tem que entender que esse é o caminho que ele precisa seguir e ele tem que fazer gestão por exemplo. Ele tem que patrocinar, parar, estudar, apresentar para todo mundo aonde é o gargalo e daí mapear todas as ações que vão ocorrer dentro do gargalo para conseguir a obtenção dos resultados esperados. Então, esse é um problema recorrente dentro de quase todas as empresas que eu prestei consultoria. Muitas das vezes tem a questão das metas de produção dentro daquele período que você está fazendo aquele processo de mudança, aquele processo de capacitação. E às vezes o empresário está até patrocinando, mas às vezes ele tem encarregados, supervisores, gerentes que tem a meta para cumprir e ver mais como um bloqueio para conseguir bater a meta do que uma oportunidade para bater todas as metas depois da vida dele no trabalho. Então assim, só que é aquilo que a gente já falou em algumas oportunidades. Depois que você prova isso, é uma ponte demolida. Depois você nunca mais quer voltar a fazer do jeito que você fazia antes. Todas as vezes que precisa parar a sua equipe, você não vai parar preocupado, porque você sabe qual que é o resultado. Em muitos casos,
A parada que nós fizemos dentro do próprio mês, a gente dobrou o que o pessoal estava fazendo, e daí aquela preocupação com a meta ficou lá para trás, porque o resultado foi muito melhor até do que o empresário esperava. Então isso é uma questão de paradigma, né? É uma questão de abrir a mente, né? A gente já falou isso algumas vezes, a gente vem tocando muito nessa pauta na nossa roda de bate-papo, principalmente dos empresários aí, né, no ramo de estofado, que é o seguinte: a maneira de empreender que nós estamos empreendendo hoje é completamente diferente da maneira que a gente estava empreendendo há anos atrás, há 3, 4 anos atrás. Veio um monte de mudanças aí no mundo, né, de maneira geral, e o empresário está sim passando por um processo de desenvolvimento, de troca de cultura, de visão. A gente sabe que praticamente tudo que a gente fazia antes não funciona para fazer hoje. E na questão de administração da empresa também. Hoje, para ser competitivo, sendo pequeno ou pequeno de médio porte, você tem que ter níveis de produção maior com a mesma equipe, com os mesmos equipamentos e as mesmas máquinas. E o primeiro passo para conseguir trilhar esse caminho é aprender a priorizar e saber aonde de fato começar a fazer esse processo de mudança. E a mentalidade fundamental para o empresário poder se submeter a uma parada da fábrica e entender que aquilo vai propor uma melhoria, porque inicialmente você fala, parou, você já pensa em prejuízo. Exatamente. Esse é o maior bloqueio. Mas eu garanto para você, qualquer um que pegar essa informação que a gente passou aqui agora, levar lá para tua fábrica e colocar, pega lá o teu processo, mapeia, faz qualquer mudança lá no gargalo, ele já vai ter muito mais iniciativa para tomar essa decisão de parar e continuar. Por quê? Porque o resultado vai vir. Não tem para onde fugir. É só aplicar que vem. Ah, Wallace, e aí eu vou resolver os problemas da minha vida só de trabalhar em cima do gargalo? Óbvio que vai melhorar muito. Mas você pode ter uma gama de ferramentas, você pode ter um universo muito completo para fazer com que a sua empresa prospere de uma maneira completamente diferente, através de usar todos os passos, por exemplo, que a gente usa no MPS, para fazer todas as mudanças, não só no gargalo, mas sim na continuidade das operações dentro da empresa, para conseguir fazer com que esse gargalo ande dentro de que ele troque de lugar para cada etapa construtiva dentro da sua empresa, e você obtenha um resultado como um todo muito favorável naquela busca que é dobrar sua produção em um mês, né? Então tem que ter um compromisso do empresário de estar constantemente fazendo mapeamento, coletando os dados e aplicando a ação em cima do gargalo. Isso é uma coisa que não acaba nunca. Processo que não é medido não é gerenciado. Então, assim, tem que medir sempre, tem que criar uma cultura de estar ali monitorando os seus tempos de produção em cada etapa de trabalho. Porque daí você consegue entender onde gastar sua energia, onde colocar as peças-chave, aonde colocar o recurso certo, e talvez você tenha sim que investir em alguma coisa mais robusta, e isso talvez esse recurso já está dentro da tua fábrica, mas alocado em um lugar diferente, e talvez esse recurso é recurso humano. Às vezes eu posso entender que aonde não é o meu gargalo, eu tenho mais pessoas trabalhando do que onde é o meu gargalo. E um pequeno remanejamento eu consigo equilibrar tudo isso e aumentar meus níveis de entrega. Por que a gente fala sobre melhorar a performance de produção? Porque olha o tema do dia de hoje. A gente conseguir entregar os volumes de produção dentro do prazo é muito importante para a saúde financeira da empresa. Se a gente não consegue entregar nossa produção no prazo, a gente sempre vai estar
lutando com a questão do caixa. Porque o dinheiro não entra no momento que estava sendo esperado. O cliente tem vários problemas. Porque, você imagina, você, Antônio, é um cliente do Pereira, que é lojista. E o Johnny é o fabricante. O Johnny não entregou nada. Você foi lá, comprou na loja do Pereira um sofá que ele vai te entregar com 30 dias. Para isso, o Johnny tem que fabricar e entregar para o Pereira na data estipulada. Você já sabe que vai esperar um sofá 30 dias. Por algum motivo, o Johnny teve um atraso de 10 dias. Você sai da entrega de 30 para 40. E aí eu vou ficar muito chateado. O nível de frustração do cliente na ponta é diferente, inclusive até do lojista. A probabilidade de eu voltar nessa loja E ainda tem um outro problema. O Johnny lá confeccionou o sofá, embalou, tá no transporte. Aí você vai lá e cancela a venda com o Pereira. E assim, atraso em entrega desmancha o casamento entre o cliente e o fornecedor. Não adianta. Por exemplo, o Johnny aí que é empresário aí no mundo digital. Qual é o maior impacto que você sofre aí quando você não cumpre as suas entregas? Eu tenho lá problemas de reclamações nas plataformas onde eu vendo, e com isso outros possíveis clientes deixam de comprar porque vê ali as mensagens negativas. Pois é, então, isso é muito fácil de perceber dentro do seu universo de empreendedorismo, em virtude de estar lá, né? Todas as informações da sua empresa estão lá. Mas dentro do ramo de estofado, as pessoas se comunicam. Lojista conversa com lojista, representante conversa com lojista. Então, a fábrica que não cumpre as suas datas de entrega, ela sempre está caminhando para baixo, né? É muito importante a gente lembrar que todas as vezes que a gente encomenda algo, a gente tem uma expectativa muito grande de receber naquele prazo. E sempre lembrando, o cliente lá da ponta, que compra lá na loja, que compra lá na internet, ele é o cliente que está ansioso. Ele está fazendo um plano de montar uma sala linda, maravilhosa, para a chegada do filho que está viajando, para a chegada da família que vai vir passar as férias. Então, assim, sempre tem um evento. Vou preparar minha casa para o Natal, que vai vir minha família toda. Eu quero estar lá com minha sala linda, maravilhosa. Eu quero estar lá com as poltronas bacanas, com todo o ambiente bacana. E quando a sua fábrica é a causadora de o atraso e o não cumprimento dessa expectativa, existe uma frustração muito grande e a sua empresa perde muito posicionamento no mercado em virtude disso. Isso é tão sério que sua empresa, por exemplo, vamos dar o exemplo do ramo de estofado, se ela não entregar o lojista e o lojista estiver em qualquer um desses marketplaces e ele não fizer a entrega, a gente sabe que a gente já viveu na loja da minha esposa, que ela tem uma loja online, ela já viveu isso, da empresa que fabricava camisa não conseguir entregar a tempo e acabar as vendas tendo que ser canceladas, porque tem um tempo de envio, e com isso acarretando a loja tomando punição e descendo lá embaixo no posicionamento, consequentemente diminuindo o número de vendas, número de visitas e acarretando várias para a empresa. Então, uma empresa que não consegue entregar hoje no mundo digital que a gente está falando, pode ser no estofado, por exemplo, uma empresa, por exemplo, que fabrica puff. Se ela estiver vendendo para alguém que está vendendo na internet, ela só vai conseguir se manter com relacionamento com esse cliente se ela estiver entregando ao tempo combinado. Porque tudo tem um tempo exato de entregar, não pode ter, tem que ter tudo medido. E hoje, como o recurso monetário não é um benefício de todos os empresários de pequeno e médio porte, olha a responsabilidade ainda maior com o cumprimento das datas. Se você não tem, você é empresário e não tem capital para manter um estoque, vamos nessa linha aí, o cara lá, ele vende puff online.
E ele é um lojista. E ele não tem capital para estar investindo em grandes estoques. Então ele precisa que o fabricante dos puffs entregue nas datas pretendidas. Porque senão isso vai impactar o negócio dele, pode até eliminar a possibilidade de empreendedorismo desse lojista dentro do mundo online, em virtude da falta de cumprimento dos prazos. Então isso é muito importante a gente ressaltar, que o caminho para conseguir chegar nos volumes de produção pretendido é começar a trabalhar com gestão, é começar a trabalhar com técnica de produção. E sim fazer o trabalho no lugar certo, que daí a gente vai conseguir obter os melhores resultados. É isso aí, pessoal. Então, quero já agradecer de antemão vocês aqui, essa mesa, esse time campeão aqui, esse super bate-papo, foi muito importante. Acho que a gente aprendeu bastante essa questão do gargalo, como identificar, como você ser mais pontual nas suas entregas. E não deixe de deixar o seu like aí, dá aquele joinha pra gente no canal, se inscreve lá no canal também. E pode também, como eu disse, você tá colocando alguma sugestão para um próximo tema ou alguma dúvida, que nossa equipe vai entrar em contato com você. Pô, gente, muito obrigado mesmo. É sempre um prazer estar aqui com esse grupo de feras aí. E vamos pra frente. É sempre um grande prazer para mim, porque é um aprendizado. Eu trago para os meus negócios toda essa questão que o Wallace fala. E então quero estar sempre junto com vocês aí e agradeço muito a oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês, cada dia mais adquirindo novos conhecimentos de áreas novas que temos aprendido. E é o que o Johnny falou, a gente tenta colocar nos nossos negócios, na nossa empresa onde a gente trabalha. Então a gente quer isso, cada dia mais aprender e compartilhar conhecimento, como meu irmão tem fazendo. Deus continue abençoando sua vida. Amém. Show. Thank you.